Boa noite, a paz do Senhor. Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é uma terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o ar, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor está hoje em Números 30, que diz assim, a regulamentação dos votos, tá bom? Moisés disse ao chefe das tribos de Israel, é isto que o Senhor ordena, quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que o Senhor cresça e que o missionário de Urubano desapareça. Deus, porque o objetivo desse canal é que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo de Deus, Ramanda Sudecomanai, fique em evidência para que a sua santa palavra seja ministrada pura como ela é. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo sempre para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a regulamentação dos votos, né? A gente sabe que Deus, ele tinha um mistério com o povo de Israel. Com o povo de Israel era voto, era tudo, tinha um sistema, tinha uma maneira para aquele povo, ok? Por quê? Porque era o povo, desculpa, caiu minha caneta. Porque era o povo escolhido de Deus, ok? O povo que Deus escolheu para si, o povinho do Senhor. Então ele diz assim, Moisés disse ao chefe das tribos de Israel, é isto que o Senhor ordena. Quem ordena? Deus, tá? Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento que obrigar algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser. Então era uma ordem, tá? De Deus para o povo. Quer dizer, você fez um voto, então você vai ter que cumprir esse voto até o final. Por quê? Porque o voto feito precipitadamente, ele acabaria, como eu posso dizer, a pessoa acabaria, tipo, não fazendo conforme o Senhor quisesse. Sabe, me lembra muito de um homem que está em Juízes, Jefité, né? Acho que é Jefité mesmo. Ele falou assim, Senhor, se o Senhor me deixar ganhar a guerra, a primeira coisa que sair da minha casa, eu faço um sacrifício para o Senhor de um voto. E que saiu em primeiro lugar foi a sua filha, né? Uns dizem que ele sacrificou, mas não sacrificou porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus não é Baal. Então, a sua filha, ela foi chorar a sua virgindade com as suas amigas, né? Durante um bom tempo. E depois voltou e morreu virgem, ou seja, ele não teve descendência. Mas o voto é algo muito sério, né? E quando o voto era feito, tipo assim, ali pro lado do Oriente Médio, né, não poderia voltar atrás. A palavra era algo muito, como eu posso dizer, de valor, né? Ainda mais na lei do Senhor. E vamos lá. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigasse por um compromisso, o seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou do compromisso pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai proibiu. Então, aqui mostra, né, que quando uma moça fizesse um voto e seu pai descobrisse e proibisse, Deus perdoaria o voto dessa moça. Por quê? Porque o pai é a autoridade, o pai era o cabeça da casa. Então, tinha esse respeito, né, é, é, essa proteção do pai, porque ela ainda estava debaixo do teto do pai dela. Então, né, não podia ser anulado, né, a autoridade do pai, tá? E isso até nos dias de hoje a gente vê, né, que é um costume do Oriente Médio, né? A gente vê que isso acontece muito por aqueles lados, é algo tido como natural. Continuamos. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual obrigue a si mesma,
e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia que ficar sabendo, então seu voto ou compromisso pelos quais ela se obrigou serão válidos. Então, sempre quando um pai ou um marido, né, não se opor, será válido, ok? Por quê? Porque a autoridade aqui, né, da mulher casada, ela poderia ser anulada pelo marido, como do pai, né, que pode anular da sua filha que está debaixo do seu teto, ok? Mesmo sendo um voto feito para Deus. Então, Deus mostrando ali a autoridade do homem, né? Então, a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, muitos homens, muitas igrejas distorcem isso, né? Que é subjugar a mulher, né? Subjugar. Mas Deus, ele deixa bem claro que não. Devido a que a figura masculina representa a autoridade, representar quem levava o alimento para casa e muitas outras coisas, né? E aí vem aqui no 8. Mas se o seu marido proibir quando souber, anulará o voto e obrigará ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou e o Senhor a livrará. Então, né? Aí, se o marido anular, é o que eu te falei. Como ela, né, está debaixo do teto do esposo, como estava do teto do pai, Deus perdoará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válida. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Então, se o marido não interferir, é válido, você tá entendendo? Por causa, a gente já falamos aqui, por causa assim, o voto de uma mulher com o esposo, tem um relacionamento, então assim, como é que diz? O marido é autoridade, então não tem como anular. Vamos continuar. Mas se o seu marido os anular, quando dela souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios, olha, serão válidos. Seu marido os anulou e o Senhor os livrará. Vamos lá para o 13. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso, muito interessante isso, viu, igreja? Olha só. No 13, o marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso, até o dia seguinte, com isso, confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando o ouvir. Quando ele ouve, né, que ela fez um compromisso, ele não fala nada, então ele é consciente, ele confirma. Se, contudo, ele anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Por quê? Porque ele simplesmente, vamos dizer, ele foi conivente depois de muito tempo, ele quer voltar atrás. Então, ele tem consequências, sim, né? É tido como se fosse um tolo, né? Como assim? Faz uma coisa e desfaz? Então, ele tem que ter a palavra de homem, né? Porque é pelo homem, né, que Deus aqui permite. Se ele for omisso e depois ele querer voltar atrás, então ele é cobrado, entendeu? Deus, ele não vai deixar de qualquer maneira. Por isso que eu gosto, né? Quando a gente começa a ler, a gente vê, ó, se contudo ele anular algum tempo depois, depois ele sofrerá as consequências de sua iniquidade, porque ele se tornou iníquo. Então, ele, né, ele soube, fingiu e depois ele quer anular? Não dá, Deus não aceita, ok? Aí, vamos lá no 16. São essas ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e a sua mulher, e entre um pai e a sua filha, moça, que ainda vive na casa de seu pai. Então, é algo muito sério, tá? Muito sério mesmo, gente, foi tremendo. E é isso pro dia de hoje, né? Então, a regulamentação do voto, o voto é algo muito sério, né? Quando o voto de uma mulher casada poderia ser anulado pelo marido, né? O voto de uma moça que deu a palavra em deixar debaixo do teto do seu pai poderia ser anulado pelo seu pai também, né? E de um casamento, quando ambos estão casados, um relacionamento, né? E o marido e a mulher, né, eles souberem ali e simplesmente fingir que não sabe, o que acontece? E depois ele querer cobrar, Deus vai cobrar dele, tá bom?
Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma terça-feira abençoada. Amanhã já é quarta-feira, metade da semana, né? Que o Senhor possa estar trabalhando na vida de vocês grandemente, né? É o que eu desejo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que na paz. Deus abençoe e até amanhã.